Enel, das maiores empresas em eletrólise, especializada em eletrólise, desde pequeno porte a grande porte. E ele também tem uma vivência internacional muito grande, é um exemplo de brasileiro. Ele também é coordenador da Agência Internacional de Energia, na área de eletrólise, coordena o departamento. É professor adjunto da Universidade do Canadá. Foi diretor de Jülich, Centro de Tecnologia de Jülich, a mais renomada na Alemanha na área de eletrólise. Chefe justamente do Departamento de Energia, de Eletroquímica. Professor convidado do NREL, dos Estados Unidos, Laboratório de Energia Renovável americana. Fez o pós-doutorado, associado pós-doutorado nos Estados Unidos. Na área do IPT, ele também tem o sangue IPTiano, então ele fez seu pós-doutorado, o doutorado pelo IPT também. Professor convidado da Universidade da Suíça, e também o PhD, Exchange PhD na área de Darmstadt, na Alemanha. E um ponto interessante ele é da USP, bacharel em Química pela USP e mestrado e doutorado pela USP. Tem vários prêmios internacionais, entre eles em Balboa, na Espanha, entre vários outros, a Sociedade de Química Americana, Sociedade de Eletroquímica, da Agência Internacional de Energia, 9.000 citações em artigos, 90 em artigos de peso. E então esse é o Marcelo do Carmo, é uma pessoa muito sociável, veio aqui para conversar conosco, gostaria de estar aqui conosco. E Marcelo, nós temos aqui também um público muito seleto, são desde alunos de mestrado e doutorado, professores, especialistas que estão aqui para lhe assistir. Então, temos muita honra de estar aqui com você. O tempo é seu. Gerhard, vocês me ouvem bem? Sim, boa ouvimos. tarde, todo bem, mundo, sim. boa tarde. Gerhard, um prazer de verdade estar apresentando aqui na Poli. Eu trabalhei com o Gerhard já tem bastante tempo, né, Gerhard? Quando eu ainda estava fazendo o doutorado junto com você no IPEM e também no IPT. E é muito, muito, muito legal ver esse tema hidrogênio sendo discutido e sendo levantado de maneira tão significativa, né, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. E aí, como o Gerhard também estava falando, né, faz um tempinho já que eu saí do Brasil e a gente correndo atrás dessa tecnologia, tentando fazer alguma coisinha para melhorar e ajudar esse tema que era tão esquecido, né, há algum tempo atrás. Todo mundo entendia, né, que o hidrogênio um dia ele viria a ter um papel importante nos diferentes sistemas energéticos, mas demorou bastante a acontecer e muita gente estava até perdendo a esperança já, né, com relação ao transporte movido a hidrogênio, usando o hidrogênio como vetor energético em tantos vetores, tantas formas industriais, e isso estava demorando demais para acontecer, né, até que em 2010, né, por volta de 2010, a Alemanha, a Dinamarca, elas assumem esse papel de levantar a bandeira do hidrogênio e mostrar que ele sim vai ter um papel bastante importante, né, ou tem um papel importante com relação à energia do renovável, vinda do renovável. E a partir de então, né, de 2010, isso cresceu demais, mas obviamente mudou bastante, né, depois do Covid e depois até da guerra, né, que a gente tem tido na Ucrânia. E, obviamente, com relação ao aumento da emissão de CO2. Não se enxerga mais, né, outra forma que não seja via hidrogênio para a relação com os renováveis, é a única forma que se conhece para armazenamento de energia de larga escala. Então, por causa disso, né, por causa desses últimos movimentos, esses últimos documentos que têm sido levantados, né, com relação ao hidrogênio, todo mundo agora, ou bastante gente, né, em todos os países, em todas as diferentes áreas da indústria, tem se olhado de uma maneira bastante diferente, né, e para o hidrogênio. E agora a gente vê, então, né, quase que como a última chance, né? Muita gente disse, não acontecer agora, não acontece nunca mais, né? Ter esse hidrogênio como um sistema importante, né, no nosso no modo que a gente vê a energia. E isso realmente está acontecendo, né? Como vocês podem
perceber ao longo das notícias por aí afora. E aí novamente, né, eu tenho um prazer bastante grande de ver que também o Brasil não vai esquecer, né, e ele tem um papel bastante importante a se cumprir com relação ao hidrogênio verde, até pelo nosso potencial energético, pelo nosso potencial renovável e de desenvolvimento de tecnologias, né. Então é um prazer bastante grande, né, discutir com vocês um pouco sobre a questão do hidrogênio verde brasileiro e de repente como que a ANEEL, né, pode até ter um papel, né, a se cumprir no mercado brasileiro, em relacionamentos com diversas instituições de pesquisa e por aí vai, né? E quem sabe, então, essa apresentação, né, é a primeira vez que eu apresento para a Poli, eu acredito, seja uma forma também de iniciarmos conversas, né, e discussões no sentido de se trabalharmos juntos, né? Eu tenho conversado bastante com o Gerhard em várias frontes, né? O Gerhard tem um papel fundamental, né, pela sua história na questão do hidrogênio, e é legal ver ele agora todo vapor, né, com o hidrogênio novamente, e quem sabe novamente essa conversa de hoje não possa ser utilizada para muitas coisas no futuro bem próximo. Então, espero que seja de algum proveito. Aqui tem um slide que a ANEEL pede para a gente mostrar, né, que praticamente diz qualquer informação aqui nesses slides, elas não devem necessariamente serem tomadas como pura verdade, né? E o resultado, a razão disso é simplesmente porque o hidrogênio, né, o tema hidrogênio, ele está em ebulição, né, e isso muda a todo momento, a cada dia, a cada mês. Então, as informações, ao mesmo tempo, também elas também se transformam e se mudam conforme a gente vai andando. Então, de nenhuma forma, né, a informação desses slides ela tem que ser tomada como a mais pura verdade. Bom, esse é o outline que eu tenho para hoje. A gente vai conversar um pouquinho, mostrar no começo, né, o que é a Nel Hydrogen na empresa. Depois, mostrar alguns slides com relação ao hidrogênio, sendo esse vetor energético, né, estabelecendo o caminho para a questão dos renováveis. Depois, a gente conversa um pouquinho também sobre o funcionamento, né, do próprio dispositivo. E, no final, alguns aspectos relacionados à inovação, né, que acho que seria bastante importante discutir com vocês da Poli e outras pessoas. Bom, a Nel é uma empresa norueguesa, de capital norueguês, a sede é na Noruega, mas ela tem basicamente 3 divisões. A primeira divisão na Noruega, ela se foca unicamente na questão do eletrolisador alcalino, na tecnologia alcalina da water splitting. Depois tem uma divisão nos Estados Unidos, em Wallingford, em Connecticut, onde eu estou locado. A divisão americana, ela foca unicamente na tecnologia PEM, que usa membrana polimérica sólida como eletrólito, né, para separação dos gases e transporte dos prótons no dispositivo eletroquímico, ou seja, Noruega alcalina, americana PEM, e tem uma terceira divisão na Dinamarca, que se preocupa com a questão de refueling stations, estações de abastecimento de hidrogênio para transporte. É uma divisão menor, mas também de bastante valor, né, para a empresa, voltado, então, para o transporte movido a hidrogênio, seja ele de carros ou de heavy duty, né, que é caminhões, ônibus e por aí vai. A minha posição na empresa, ela é basicamente voltada ao mercado, à unidade americana, à divisão americana, tecnologia PEM, mas a gente trabalha um pouco, por causa da minha experiência na área alcalina também, um pouco com a divisão na Noruega. Essas são as 3 empresas, né, aqui novamente em Wallingford, em Connecticut, depois tem a divisão alcalina em Herøya, em Notodden, na Noruega, e aqui em Herning, em Denmark, refueling stations, a divisão de refueling stations. De onde vem tudo isso da ANEEL, né? Ela começa lá atrás com o programa espacial americano, em 1955, juntamente com a GE, nos Estados Unidos, voltada unicamente para o desenvolvimento militar e espacial nos Estados Unidos. Algum tempo depois, essa tecnologia é transferida, então, da NASA e da GE para a United Technologies, onde, então, se enxerga, né, um nicho de mercado a se utilizar, então, a tecnologia PEM, de eletrólise, em alguns mercados mais específicos de on-site, né, geração de gás e de hidrogênio em mercados mais específicos. Ao longo dos anos, né, essa tecnologia, esse deployment commercial da PEM, ela aumentou, né, e aí então a Proton On-Site começa em 1996,
com a ANEEL norueguesa adquirindo a empresa em 2017. Em 2017, então, a ANEEL se torna a maior empresa de eletrólise do mundo, porque então ela engloba a manufatura da tecnologia alcalina na Noruega, que ela já fazia desde 1900 e alguma coisa, com a tecnologia PEM da Proton On-Site, que acontece então a partir de 2017. Então ela se torna, né, a maior empresa da área no mundo, e também que engloba, uma das únicas, né, que engloba as duas tecnologias, alcalina e PEM. A preocupação de hoje nada mais é do que o aumento da escala de produção desses dispositivos. Então, a gente tem hoje em Herøya, na Noruega, uma produção anual de 2 gigawatts de tecnologia alcalina. Aqui você tem toda a produção automatizada de produção desses dispositivos. E em Wallingford, em Connecticut, a gente tem já em 2025, esse pelo menos é o plano, de uma produção de 500 megawatts ao ano da tecnologia PEM, mas existe já o plano anunciado, né, para 4 gigawatts numa Gigafactory em Michigan em 2025 também, 2026. Então, ou seja, não só a ANEEL, né, como todas as outras empresas, elas se preocupam agora com a questão de produção em larga escala, né, até para poder atender a demanda, né, de vários países, de várias indústrias, né, que estão atrás do hidrogênio eletrolítico. E esse slide aqui ele é bastante importante, né? Porque ele mostra o quanto que a ANEEL já trabalhou com o desenvolvimento da tecnologia PEM, ou seja, considerando que se existem muitas, né, startups por aí dizendo que podem produzir stacks e dispositivos de produção de hidrogênio verde, na grande da verdade, o que vai faltar para essas empresas pequenas, né, que vão ao longo do tempo, é claro, adquirir conhecimento, é a experiência de sistemas colocados no mercado, né? E a ANEEL já faz isso desde bastante tempo atrás. Aqui tem a quantidade de unidades já colocadas no mercado ao longo dos últimos anos, até mesmo na escala de megawatts com relação à tecnologia PEM. E aqui do lado direito tem o stack de PEM, né, que cada stack desse ele tem 1.25 megawatts, só para ter uma ideia da dimensão, né, da densidade energética de um stack como esse. 1.2 megawatts de produção ou de capacidade instalada para cada stack hoje na tecnologia PEM. E para quem tem um pouco mais de conhecimento da área, né, vai entender que isso é de bastante importância, né, com relação novamente à densidade energética da tecnologia. Aqui a progressão, né, do stack, de como isso mudou, né, em termos de know-how, em termos de expertise ao longo dos anos na ANEEL. Esses stacks, né, vindo de escala pequena, e isso já que esse pequenininho aqui do lado, ele já era comercial, para sistemas bem pequenos de produção de hidrogênio em laboratórios menores. E ao longo dos anos, então, foi aumentando a escala desse stack, e hoje em dia já com um stack maior para atender a demanda de hidrogênio verde para estocagem de energia. Um ponto bastante importante, né, que a ANEEL atingiu um milestone, né, em 2022, foi a questão do Joint Development Agreement com a GM, com a General Motors, e exatamente para, novamente, atender a demanda automatizada de produção desses dispositivos. Ou seja, a gente tem hoje, e não é nem para amanhã, já é para hoje, ter uma produção em massa desses stacks, desses sistemas, e nada mais, nada menos do que aprender a fazer isso com a indústria automotiva. Então, para a ANEEL é bastante importante esse desenvolvimento que acontece agora juntamente com a GM para poder produção automatizada desses sistemas em larga escala. Bom, mudando de tema agora, né, com relação ao uso do hidrogênio para os renováveis, esse é um slide bastante importante que foi colocado por volta de 2016 ou 2017 pelo DOE, Brian Pivovar, do NREL, e aqui mostra exatamente qual seria o cenário, qual é o cenário a ser voltado para o hidrogênio com relação ao mercado americano. Fóssil, né, seja ele carvão, seja ele gás natural, ele ainda vai ser utilizado para a produção de eletricidade, e ele pode também vir para a produção de hidrogênio. Nuclear, os Estados Unidos eles não vão abandonar a questão nuclear tão cedo assim, ela é muito estratégica para o americano. Renováveis, seja ele milho, seja ele hidroelétrico e por aí vai, para a produção, então, do hidrogênio, e aí a gente vê, né, uma gama de indústrias que podem e vão absorver esse hidrogênio e transformar a sua matriz em uma matriz mais environmental friendly, né, com relação à sua emissão de poluente.
E aqui mostra, né, nesse slide, o quanto que a NEL tem recebido esse empurrão, né, dessa demanda industrial para o hidrogênio, seja ela amônia, seja ela refinarias, seja ela manufatura de aço, né, aço que não tenha utilizado o gás natural poluente, né, nesse caso, então, se utilize do hidrogênio verde, transporte, heavy duty transportation, ou seja, caminhões, ônibus, trens. A Alemanha vem com um papel muito forte na questão do trem a hidrogênio. Grande parte da matriz alemã ela ainda utiliza de trens a diesel, né, então ela tem que fazer essa transformação para o transporte de trens. E também, é claro, com caminhões, Walmart e outras indústrias aí utilizando do heavy duty com relação ao hidrogênio. Até a GM, né, a General Motors, o grande objetivo dela nem é o carro pessoal, né, e sim o caminhão movido a hidrogênio. Ela parte agora, então, em massa para a produção de super trucks movido a hidrogênio. E aqui são, então, os mercados, né, que motivam a NEL e outras indústrias também a correr rápido, né, na produção desses dispositivos em massa. E aqui um gráfico também que mostra exatamente isso, qual a capacidade, né, do uso do hidrogênio até 2050, vindo de todos esses nichos industriais, vamos dizer assim, e a grande quantidade, né, que a gente espera produzir de hidrogênio verde bem no futuro próximo. Infelizmente, ou de certa forma felizmente, o metano ele ainda é o benchmark, assim comparado em termos de custo, e esse hidrogênio que vem da reforma do gás natural, ele ainda é muito barato, ele ainda é o preço a ser comparado, a ser batido, mas, obviamente, né, taxação e impostos vão ser colocados em cima desse hidrogênio poluente, desse hidrogênio marrom, e aí a gente espera, então, que em 1 ou 2 anos a gente já tenha um hidrogênio competitivo em larga escala, comparado ao gás natural, seja ele vindo da Bolívia, seja ele vindo da Rússia, ou pré-sal e por aí vai. Mas, novamente, a gente não pode esquecer que o metano da reforma ele ainda é o valor por quilograma ou por metro cúbico a ser batido. Passando bem rápido, né, existem vários documentos, roadmaps e estratégias de todos os países ao redor do mundo, né, com relação ao hidrogênio, e todos eles querendo ter um papel importante ou fundamental ou de liderança, né, na questão do hidrogênio. Aqui tem um exemplo da Alemanha, né, que ela quer ter um papel global na questão do hidrogênio, e a mesma coisa com a Coreia, Japão, e a gente espera novamente que o Brasil invista, né? E nada disso vai acontecer, como a gente muito bem sabe, se não houver investimento pesado. E só para ter um número aqui, né, 37 bilhões de dólares a Coreia espera investir em hidrogênio para que isso aconteça, e eles vão com certeza liderar isso, né? E para a gente é aquela realidade dura, né, no Brasil. A gente vai ter que colocar dinheiro, seja ele investimento interno ou externo, mas sem iniciativas desse tipo vai ser complicado a gente competir com gente como Coreia, Alemanha e por aí vai. Mas a gente não vai desistir, né? Bom, voltando agora, mudando novamente de assunto, né, partindo agora para a questão do eletrolisador, 2 tecnologias, né, existem no mercado hoje, como a gente colocou no começo. A primeira é a alcalina, ela é bem mais robusta, bem mais antiga, bem mais conservadora. Ela está aí desde 1910, 1920, já é uma tecnologia bastante estabelecida, bastante conhecida. E até a PEM, né? A PEM já está aí desde 1970, 1960 e por aí vai. E as duas, novamente, não são tecnologias de ontem, né? Da década passada. São bem conhecidas, bem estabelecidas. Existem 2 tecnologias que estão por aí também, que é a de Anion Exchange Membrane, e tem uma segunda que é de alta temperatura, mas essas ainda estão em escala laboratorial, e é bastante difícil a gente comparar com a PEM e a alcalina, novamente, que são bem mais conhecidas, bem mais estabelecidas na questão comercial. E aqui, novamente, comparando as duas, né, só para a gente ver, né, a alcalina bem robusta, já há muito tempo no mercado, e a PEM, né, e a gente vai ver daqui a pouquinho alguns outros detalhes, mostrando aqui, né, como que a gente compara em termos de espaçamento, né, ou seja, de espaço necessário para poder colocar essa tecnologia num espaço específico em questão, né. Então, se eu pego, por exemplo, a tecnologia PEM
pelo fato dela usar uma membrana bem mais fina, os componentes eles são bem mais elaborados, mais desenvolvidos, até pelo fato dela vir do programa espacial americano, você tem uma densidade energética muito mais alta comparada à alcalina. Então, por exemplo, você pega 1 megawatt PEM, ele vai ter o tamanho mais ou menos de uma máquina de lavar roupas, e 1 megawatt alcalina, ele vai ter basicamente o tamanho de uma sala bastante grande, talvez metade da sala que vocês estão reunidos aí. Para a gente ter uma ideia, né, do nível de desenvolvimento tecnológico que a gente teve com a PEM nas últimas décadas versus ou comparado à tecnologia alcalina. Isso é bastante importante, né? Se eu espero colocar esse tipo de tecnologia no meio do deserto africano, por exemplo, na Austrália, onde o espaço ele não é um problema, né? A alcalina ela acaba se tornando mais estratégica, né, em termos de implementação. A PEM, se eu espero, por exemplo, colocar no meio de São Paulo, ou em Berlim, ou em Nova York, numa estação de abastecimento de hidrogênio, onde eu tenho painéis solares no teto, o espaço ele acaba se tornando bastante importante, né? Então a PEM ela tem um valor estratégico mais importante nesse tipo de cenário. Hoje em dia, né, 2023, em termos de eficiência energética, ou em termos até de custo, elas são bastante parecidas, talvez a PEM um pouco mais cara que a alcalina, mas depende muito do modelo de negócios, mas as duas sem problema algum, né? Podem ser implementadas em qualquer modelo de negócios que você tenha em mente. Como que se parece, né? Focando um pouquinho mais na tecnologia PEM. Ela tem é uma tecnologia bastante mais elaborada, né, do que a alcalina. Então, se tem uma membrana polimérica, esse componente verde aqui no meio da célula, que nada mais é do que o eletrólito, que faz o transporte dos prótons. Ela tem uma característica bastante importante de se utilizar metais nobres, por exemplo, o irídio no lado do ânodo e a platina no cátodo. Então, ela tem um valor com relação ao custo um pouco mais alto por causa disso, mas nem é o mais importante hoje. Mesmo se utilizando metais nobres, pelo fato dela ser um pouco mais eficiente na escala da célula, o custo ele acaba não sendo tão importante assim, ou tão relevante ainda. Mas um problema até que meio específico é a questão desses metais, né, o irídio e a platina, eles estarem mais... a fonte, né, está mais relacionada à África do Sul, alguma coisa no Canadá, Estados Unidos e só por aí, né? A gente se torna, então, de certa forma, dependente de países como a África do Sul e outros que podem suprir nessa demanda de platina e irídio ao longo dos anos. Além disso, né, além dessas duas camadas de eletrodo baseado em irídio e platina e a membrana de Nafel, tem-se camadas porosas bastante elaboradas também de titânio, né, no ânodo e também no cátodo, e repetindo, então, essa célula, né, ao longo do stack, né, colocando 1, 2, 3, 4, 200, 300, 400 células, a gente forma, então, um stack, por exemplo, como esse aqui da NEL, com 1,25 megawatts, né, por stack, ou seja, 500 quilogramas de hidrogênio por dia. Essa é a capacidade de um único stack como esse, né, de produção de hidrogênio. Focando um pouquinho na questão do sistema, para quem tiver bastante interesse, né, essa eficiência energética hoje, em média, de um stack como esse, ou seja, 4,7 kWh por metro cúbico de hidrogênio produzido. Hoje, esses sistemas, eles trabalham por volta de 30 bar do lado do hidrogênio e atmosférico do lado do cátodo. Você consegue trabalhar com uma variação de potência bem rápida com esses stacks, e tem uma variação também de 10% a 100% da potência que a gente aplica. O sistema ele é relativamente bastante simples, comparado com a alcalina, por exemplo. Nada mais é do que esse stack que a gente acabou de ver, né? E a única coisa que se faz, se a gente puder colocar de maneira bem simples aqui, é alimentar esse stack com água, ou seja, tem uma circulação de água do lado do oxigênio, onde é feita a produção, a quebra da água. Esse oxigênio é liberado do stack ou do sistema e ele é simplesmente colocado para fora do meio ambiente. Ele não é reutilizado ou utilizado de nenhuma forma, pelo menos hoje em dia. Do lado do cátodo ou do lado do hidrogênio, existe então a produção desse hidrogênio, ele sai do sistema ou do stack, é feita uma separação desse gás para
evaporação da água, a água volta para o stack e o hidrogênio, então, ele é tratado, ou seja, ele é purificado depois que ele sai do stack. Ou seja, é um sistema bastante simples. Nada mais do que uma bomba para poder circular a água, né, e manter a temperatura do stack, e o rectifier para poder aplicar a potência necessária para se trabalhar com esse sistema. Novamente, né, bastante importante dizer isso, versus a alcalina, a APM ela tem a capacidade de produzir hidrogênio a 30 bar, ou seja, se fecha, né, a saída do gás, e a tecnologia tem a capacidade de liberar hidrogênio já a 30 bar, ou seja, a gente reduz bastante o custo associado à compressão do gás, e o lado do ânodo, né, do oxigênio, esse oxigênio é liberado em pressão atmosférica, isso é uma vantagem bastante grande para a tecnologia APM. E depois disso, né, depois que existe a produção do gás, existe uma etapa de deóxido, ou de remoção do oxigênio em excesso, ou do oxigênio que atravessa a membrana para o lado do hidrogênio, para retirada desse excesso de oxigênio e produção de hidrogênio de alta pureza. Tem um buffer de hidrogênio depois, e aqui você pode colocar, então, um compressor para poder comprimir o gás a uma pressão mais alta, e aí você tem agora um secador para retirar o excesso de água e poder armazenar esse oxigênio em alta pressão, alta pureza e bastante seco também. Então dá para a gente perceber que é um sistema bastante simples, a engenharia dele é bastante conhecida, muito bem estabelecida, e muita gente vai ter medo, né, de se ter sistemas 20, 100, 200, 500, 1 gigawatt de produção de hidrogênio, mas, novamente, a engenharia é muito bem estabelecida, muito bem conhecida e segura também para a produção de hidrogênio verde utilizando eletrolisadores. Olhando o tempo aqui. Inovação. Esse gráfico aqui ele é bastante importante, né? Ele mostra mais ou menos, sei lá, um começo do... Hoje em dia, né, o estado da arte, hoje a gente produz hidrogênio por volta de 4 ou 5 dólares por quilograma, varia bastante dependendo do business case, do modelo de negócios em questão, e a gente tem um alvo, né, a se atingir nos próximos anos, mais ou menos de 1 a 2 dólares por quilograma de hidrogênio. E aqui quais são as etapas, né, quais são os targets, né, a serem atingidos para poder redução desse custo do hidrogênio. Uma contribuição bastante importante é com relação ao custo do eletrolisador, né? Então, a gente trabalha fortemente dentro da ANEEL para a redução do custo, diminuição de metais nobres, placas mais baratas, diminuição do custo da membrana, e também, obviamente, placas que são utilizadas no sistema, balance of stack, balance of plant, componentes do sistema. E um componente bastante importante, né, que bastante gente esquece, é a relação ao DC-DC converter, né, a conversão da eletricidade de potência alta para baixa do eletrolisador. E hoje em dia, né, 2023, só o DC-DC converter de um sistema de eletrólise, ele vai estar mais ou menos em 30% a 40% do custo total do sistema. Ou seja, o stack ele não é o vilão, né, no fim das contas, com relação ao custo do sistema. Então, a gente tem que trabalhar, por exemplo, em DC-DC converters que sejam mais baratos, né? O custo da eletricidade, ele também é extremamente importante, né? Obviamente, o elétron que vem do solar ou do vento, ele tem que ser mais barato do que ele é hoje. A gente, infelizmente, vai ter que esperar por subsídios, né, para que sejamos competitivos. E aqui outros pontos, como a eficiência do eletrolisador, a quantidade de horas que eu trabalho por ano, a vida útil, né, desse sistema, bastante importante, ele tem que ser de 10 a 20 anos, mais ou menos, e tudo isso tem que ser trabalhado, né? São os grandes focos de pesquisa, né, dentro de empresas e academias, né, para chegar a dispositivos que tenham a capacidade de produzir hidrogênio, então, a preços proporcionais ou competitivos com relação ao gás natural. Nesse caso, né, hoje, esse aqui é um slide bastante importante, né? Como que a gente traz, então, a tecnologia da escala de laboratório para testes de sistemas grandes, por exemplo, de 1 megawatt e por aí vai, para fielded operations que estejam acima de 20 megawatts, né? Como que a gente faz a ligação dessas etapas de pesquisa e de implementação desses dispositivos. E aí são 3 pontos extremamente importantes que a gente pode levar para casa hoje, né? O primeiro deles, qualquer dispositivo ele tem que ter a capacidade de fazer hoje essa operação milhões e milhões de vezes. Então, se eu implemento, por exemplo, uma membrana nova que vem da Poly, por exemplo, ela tem que ter a robustez suficiente
para atingir, ter essa operação por milhões e milhões de vezes, porque é um sistema aplicado em larga escala, em sistemas estacionários para armazenamento de energia elétrica, ou seja, não se existe espaço para materiais que tenham pouca robustez, vamos dizer assim. E, novamente, né, a expectativa de vida desses dispositivos são anos, né, novamente, sistemas estacionários, 50 mil horas ou mais. Então, como que eu garanto, né, a robustez desses dispositivos ao longo desse período de tempo? Então, novamente, a indústria, né, seja a Iberdrola, que é essa instalação de 20 megawatts aqui da ANEEL na Espanha, ela não vai esperar isso acontecer. E a gente tem que fazer isso hoje. Então, é um trabalho bastante árduo, se demonstrar dispositivos que tenham essa capacidade hoje em dia. Então, né, claro, a gente pode trabalhar em desenvolvimento de materiais, membranas, catalisadores, placas bipolares e tudo mais, mas a gente não pode esquecer, né, da questão de desenvolvimento de larga escala desses dispositivos. Um exemplo aqui bastante simples, né, a questão do eletrodo, né? Como que eu produzo eletrodos para eletrólise PEM que não tenham todos esses problemas, né? É uma gama de desafios que a gente tem no desenvolvimento desses materiais, bolhas na camada, mud cracking, estrias que se formam ao longo da produção em larga escala desses materiais, voids, né, ou espaçamentos ou defeitos nesses eletrodos, que, é claro, vão causar ou vão fazer com que o meu dispositivo fale em algumas horas, em alguns anos só, né? Então, é um problemão, vamos dizer assim, né? Coisa que a gente já superou com relação às baterias de íon lítio, por exemplo, pelo fato desses materiais e dispositivos terem sido desenvolvidos em larga escala na China, com bastante desenvolvimento dessas empresas, e é uma barreira que a gente tem que superar agora com a eletrólise, novamente, porque a gente tem que realizar a escala de gigawatt, né, em alguns anos somente, né? Então, por exemplo, quando eu faço a laminação de um eletrodo sobre a membrana, eu não posso permitir defeitos como esse, né, onde eu tenho um gap aqui gigantesco do eletrodo na minha membrana, não existe espaço para defeitos como esse. Então, a manufaturabilidade, né, desses dispositivos tem um grau de importância nesse momento muito, muito grande, né, um desafio bastante grande. Quality control, controle de qualidade, né, desses materiais é o grande desafio a ser trabalhado agora. A última pergunta que eu tenho para terminar, Gerhard, eu sei que eu estou passando um pouquinho aqui, a gente discutiu isso alguns dias atrás, eu mostrei esse gráfico aqui para o modelo americano, né? Ele se encaixa muito bem para o que os Estados Unidos quer e até, de certa forma, para o que a Europa, a Coreia e outros países querem para os seus modelos de uso do hidrogênio em larga escala. Mas a grande pergunta é como que isso, né, se adequaria, qual que é o modelo a ser utilizado para a matriz energética brasileira. Então, eu acho que deveria haver uma atividade bastante efetiva em se desenvolver o modelo de negócios, né? Até para que a ANEEL e outras empresas tenham interesse, né? Até porque já existe esse interesse, mas entender melhor qual é o modelo brasileiro com relação ao hidrogênio a ser implementado de maneira imediata. A gente não pode esperar 5, 10, 20 anos, ele tem que acontecer agora. E só para mostrar aqui, né, a nuclear, né, por exemplo, ela não vai fazer parte, né, do modelo brasileiro. A questão do fóssil, né, do combustível fóssil, ela também deve cair fora, mas entra, por exemplo, a questão da cana-de-açúcar. Será que a cana-de-açúcar ela tem um papel importante na questão do hidrogênio? Tem a questão da energia hidroelétrica, Itaipu e outras mais, né, no solo brasileiro. E com relação à aplicação, né, desse hidrogênio verde, a gente com certeza não vai ter o hidrogênio veicular para transporte tão cedo assim. A gente tem o etanol, né, que faz a gente ter até um certo conforto, né, com relação ao renovável no transporte, seja ele coletivo ou individual. A gente pode esperar um pouco, né, com relação ao hidrogênio para o transporte no Brasil, mas talvez a gente tenha outras prioridades, né, por exemplo, a amônia, o fertilizante brasileiro ainda vem quase que completamente da Rússia, refinamento de metal, será que a gente pode produzir um metal de valor mais agregado e verde, né, utilizando o hidrogênio verde brasileiro, e outros usos, né, que a gente também pode definir, novamente se trabalhar, né, nesse desenho do mercado do hidrogênio a acontecer de imediato no Brasil.
Só para a gente terminar, então, trazer esses resultados do laboratório para o produto final, ele é um processo bastante complexo e ele tem que acontecer agora. Então, qualquer startup, qualquer empresa que esteja disposta a trabalhar na área, ela tem que ter isso em mente, né? Ela tem que trabalhar muito rápido para a implementação disso em larga escala de maneira imediata. Ferramentas e métodos, né, parâmetros, tem que mudar. A gente tem que estabelecer métodos e metodologia para o hidrogênio verde de maneira imediata também. Testing, né? A gente precisa começar a trabalhar bastante. Aí eu me pergunto quais são os projetos de demonstração de hidrogênio no Brasil, para a gente começar a aprender a trabalhar com isso e saber fazer, e saber consertar, e saber resolver os problemas. E um outro ponto, né, os fundamentals, né, entender a questão do sistema do eletrolisador, ou seja, será que, por exemplo, pegar o exemplo da Poly, será que a Poly não poderia criar um departamento voltado somente para o hidrogênio eletrolítico? Da mesma maneira que a gente fez alguns anos atrás para a questão da informação, tecnologia de informação, né? Foram criados departamentos completos para poder trabalhar com geração de conhecimento na questão de tecnologia de informação. Será que a gente não precisa fazer isso hoje, já com relação ao hidrogênio verde, né? Não existe escola, não existem departamentos que se focam unicamente à produção ou ao entendimento desses dispositivos em pequena e larga escala. Então, isso é fundamental, né, para a gente poder ter uma tecnologia de maneira, vamos dizer, para que o Brasil, né, seja um player bastante importante na área e ele seja reconhecido, né, internacionalmente como alguém que trabalha na área do hidrogênio. E a gente está pronto para expandir. Essa é a grande tarefa da ANEEL, a grande tarefa de outras empresas também, e a única forma, né, de se satisfazer a demanda que está de maneira agora inacreditável, né, vinda dessas empresas do utility sector, né, petróleo, gás, aço e tantas outras, né, que querem hidrogênio de larga escala de maneira imediata. Então a gente tem que estar pronto para isso. Gerhard, obrigado. Perdão se eu passei do tempo, mas quem sabe a gente tem tempo para algumas perguntas. Eu agradeço bastante, Marcelo Carmo, pela sua excelente apresentação. Acho que foi muito esclarecedora. Muito obrigado. Deixa eu ver se eu apareço aqui para você me ver. Agora acho que você está me vendo. Então, muito obrigado aí pela sua excelente apresentação, foi muito boa. É sempre bom ver, de manhã nós estamos vendo a parte mais teórica e agora à tarde as empresas que realmente estão construindo, né? Eu agradeço bastante a sua disposição, sei que está nos Estados Unidos. E eu queria, então, ver se seria possível a gente ver uma ou duas perguntas da plateia. É possível, Marcelo? Teria? Claro, sem problemas. Ok. Perguntas? Nenhuma. Professor Gerhard. É a famosa energia de ativação que tem que ser quebrada. O Marcelo, para mim uma pergunta é bem técnica. Em relação ao funcionamento da PEN, que você deixa o anodo encharcado e o catodo. Uhum. A água no catodo vem pela difusão da arraste da molécula de hidrogênio, mas aí no teu gráfico, no teu desenho, você mostrou que uma parte da água que vem da difusão, que vem junto com o hidrogênio, você separa ali em cima, você separa e volta para o eletrolisador por baixo. E como que é essa parte de distribuição da água? E quanto de água que vem para o catodo? É por arraste, por difusão. Então eu tenho uma dúvida. Arraste eletrosmótico, né? Isso, é eletrosmótico. Mas ele volta para o eletrolisador, mas se ele é seco, como que você distribui essa água lá dentro? E quanto de água que é arrastado? São 4 moléculas ou 5 moléculas de água para uma de hidrogênio? Eu posso te passar o número depois, mas exatamente como você colocou.
o ânodo ele é trabalhado de maneira encharcada. Então a gente vai ter, diferente da célula combustível, a gente vai ter um lambda aqui de algumas mil vezes, de 1.000 a 5.000 vezes lambda. Ou seja, tanto que a água que atravessa do ânodo para o cátodo, ela acaba sendo até maior do que a água necessária para a reação em si. Ou seja, o grande segredo, né, é até por isso uma razão que a eletrólise PEM ela consegue durar por 10, 15 anos. Porque a célula sempre trabalha de maneira encharcada. A eletrólise PEM, o eletrolisador, ele sempre trabalha com muita água dentro da célula. E isso faz com que a membrana ela tenha uma robustez muito maior ao longo do tempo. 50.000 horas, 100.000 horas até. No caso da célula combustível, como você sabe até melhor que eu, Gerhard, eu tenho um manejo de água e gás, porque se eu encharco a minha célula combustível PEM, eu não tenho mais a reação do gás. Eu bloqueio o meu catalisador e eu não consigo empurrar mais o gás para que ele reaja na superfície do catalisador. Então, por causa disso, o manejo água e gás na célula combustível ele é bastante complexo e, por causa disso, ele faz com que a minha membrana trabalhe bastante seca, né? Ou não tão umidificada como ela acontece na eletrólise PEM. E novamente, essa umidificação, esse trabalho encharcado da eletrólise PEM, faz com que ela tenha uma durabilidade muito maior. E pelo fato, como você disse, né, do ânodo trabalhar de maneira encharcada ou cheio de água, eu tenho um arraste eletroosmótico de água do ânodo para o cátodo bastante alto. Então, eu tenho que tirar essa água que acaba atravessando para o cátodo, primeiro, né, por usando um gas water phase separator, né, eu tenho um separador de água e gás aqui do lado do cátodo, onde eu retorno essa água para o stack, né, na verdade eu retorno ela para o lado do ânodo. Okay. E esse hidrogênio, ele, novamente, ele também tem que ser seco, porque ele acaba arrastando um pouco dessa água, né, para o meu sistema de condensação, de compressão, desculpa. E aí tem uma coisa a se dizer. Hoje, a tecnologia de eletrólise PEM, ela trabalha com membranas bastante espessas. Então, a gente trabalha hoje, vamos dizer, de 100 a 200 micrômetros de espessura tem essas membranas. NAF 117 ou NAF 110. Novamente, 200, vamos dizer 200 micrômetros, né, de membrana, de espessura. A célula combustível hoje, ela já está em 8 ou 10 micrômetros. 10 vezes menos espessura. Um dos grandes focos da tecnologia de eletrólise PEM é também diminuir a espessura da membrana para que a gente tenha células e stacks mais eficientes. Então, a gente já trabalha com membranas de 150, 120, 100 e a tendência é de se reduzir ainda mais a espessura da membrana PEM na eletrólise. Por causa disso, o arraste de água ele tende a ser maior, né? Então, a gente vai ter esse problema de arraste de água para o cátodo ainda maior conforme a gente ainda desenvolve a tecnologia ou diminui a espessura da membrana. E, novamente, né, pelo fato do meu cátodo estar pressurizado a pelo menos 30 bar, conforme eu reduzo a espessura da membrana, aí eu posso perguntar se eu ainda consigo trabalhar com o meu stack a 30 bar. Pelo fato de eu querer utilizar uma membrana mais fina e talvez não conseguir, né, ter um stack que trabalha a esse nível de pressão. Então, são vários pontos, né, são os diferentes detalhes, né, que a gente tem em desenvolvimento da tecnologia hoje em dia. A gente poderia discutir por algumas horas, eu acredito. Muito bom. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo, aí pelos esclarecimentos. Alguma questão mais? Marcelo. Muito boa tarde, Dr. Carlos. Uma questão técnica envolvendo, novamente, o eletrolisador PEM. Aquela pressão de saída do hidrogênio, né, ela monta aí, pelo que você está falando, 30 bar, uma pressão considerável. Isso Exato. Se dá tão somente pelo bloqueio periódico da linha de saída?
E chega Sim. a Não, porque é interessante produzir uma pressão dessa ou maior, né, para levar uma economia de energia de compressão a posteriori, mas tem esse limitante que você falou sério aí também da resistência da membrana, não é verdade? E não só isso, né? Todos os componentes eles acabam tendo que se tornar mais robustos, né? Pelo fato Afirmativo. de eu estar agora com uma célula com um stack a 30, né? Só para te dar um exemplo bastante importante da capacidade desse dispositivo de suportar pressão alta, a NEL já tem um dispositivo demonstrado no passado de 320 bar, diferencial. Só o cátodo pressurizado a 320 bar. Com um simples bloqueio Mas da é linha de extremamente saída. complexo, porque todos os outros componentes eles têm que se tornar mais espessos, mais robustos para poder suportar essa diferença de pressão. Sem dúvida. Mas só repetindo a pergunta, isso aí somente com bloqueio valvulado da linha de saída. Exatamente. Exatamente. Você fecha a saída e deixa o gás. Se acumular É o ali, que se chama de compressão eletroquímica, né? Compressão A reação eletroquímica. eletroquímica ela independe da pressão, né? Do que eu fecho ou não a válvula. Então eu simplesmente fecho o sistema e a reação eletroquímica ela vai continuar fazendo hidrogênio, vai continuar quebrando a água e produzindo hidrogênio, e aí a pressão só vai aumentar até o momento que eu tenho uma falha no meu componente. Eu posso deixar a pressão subir até quando ela quiser, né? Vamos dizer assim. Mas óbvio, né? Porque eu tenho os meus componentes dimensionados para 30 bar, ele opera de maneira estável e robusta, né? Por 10, 20 anos a essa diferença de pressão. E o que é bastante importante nessa pergunta, se eu voltar aqui, né? Esse lado da célula aqui, esse lado do cátodo, ele está a 30 bar. A minha membrana é a única barreira para essa diferença de pressão. Toda a pressão do gás que sai do lado do cátodo vai haver uma pressão muito forte contra todos os componentes do lado do ânodo. Então, os meus componentes anódicos, eles têm que estarem muito bem desenvolvidos para poder suportar essa diferença de pressão e não romper a minha membrana. Se eu tiver, por exemplo, está tudo riscado aqui agora, mas se eu tiver uma falha na minha placa bipolar do lado do ânodo, essa pressão alta do lado do cátodo vai romper a minha membrana, porque ela vai entrar nesse gap, ou seja, nessa falha que eu tenho do lado do ânodo. Então, aí você, né, imagina a demanda, né, para o desenvolvimento desses componentes do lado do ânodo. Né? É por isso que é uma tecnologia muito mais elaborada, né, em relação à alcalina, por exemplo. A alcalina é praticamente um pedaço de ferro do lado do ânodo, um pedaço de ferro do lado do cátodo, coloca um diafragma no meio e está certo. Né? E o negócio funciona muito bem. Muito bem explicado. Muito obrigado. Tá? Muito boa tarde. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Só me surgiu uma dúvida. Por que não nivela a pressão dos dois lados do ânodo e do cátodo? Porque aumenta o custo. Né? O meu sistema ele se torna mais caro. Tanto o stack ele se torna mais caro, porque agora eu tenho que dimensionar o meu lado do ânodo, do lado do oxigênio, para trabalhar com pressões mais altas. E agora eu tenho que ter um sistema de separação de gases, né? Porque eu estou saindo com água e oxigênio do lado o stack ele me joga fora água e oxigênio e eu tenho que tirar esse oxigênio da água, né? Porque eu quero recircular a água. E se eu fizer isso a pressão alta, o meu sistema ele aumenta muito de custo, né? Porque ele tem que ser dimensionado, então, para trabalhar com uma pressão de 30 bar também. Existem as Siemens, por exemplo, a tecnologia PEM da Siemens, ela trabalha com pressão igual, de 30 bar dos dois lados, ou 70 bar. Por quê? Porque esses sistemas da Siemens, no passado, eles eram aplicados para os submarinos da Alemanha. E, obviamente, o oxigênio, ele tinha valor no caso do submarino. Na verdade, era o que eles queriam. Eles queriam oxigênio pressurizado vindo do stack. Então, esses sistemas da Siemens na Alemanha, eles têm pressão igual dos dois lados. Dá para fazer, só que custa mais caro. Perfeito. Muito obrigado, então, Dr. Marcelo Carmo, pela sua excelente palestra. Foi muito proveitoso. Acho que complementou bastante o conhecimento aí, mostrando essas... Tem uma pergunta? Tem mais uma pergunta só. Sim. Oi, Marcelo, tudo bem? Eu sou o Bruno Zunta, estudante de Engenharia Ambiental aqui da Poli. Eu queria entender um pouquinho mais quando você falou de
startups aqui no contexto de produção de hidrogênio, porque os investimentos para a produção acho que são muito caros e isso pode inviabilizar muitos projetos de startups e gostaria de que você falasse um pouquinho mais como você vê o surgimento dessas startups, onde elas atuariam e um pouquinho mais acerca desse mercado. A gente pode discutir por bastante tempo, né, sobre isso. Depende muito do tipo de startup, né? Se você quer dizer, se a pergunta tem relação se, por exemplo, criar uma startup de produção de stacks brasileiros de eletrólise, né? O que é possível, né? Existe mercado para isso. O grande desafio é exatamente esse slide aqui. Como que eu adquiro conhecimento, né, IP, né, Intellectual Property, numa questão de alguns anos, para que eu tenha um stack, um sistema que seja robusto e confiável o suficiente, né, para que eu consiga colocar ele no mercado de maneira imediata. É claro que eu posso focar em 2030, 2035, 2040, mas a grande preocupação de uma startup que se inicia hoje, né, para a produção de stacks de eletrólise, vai ser exatamente essa. Quanto tempo ou quanto investimento ela precisa para que ela tenha um produto competitivo no mercado já em 2025. Vamos dizer assim, para que ela seja competitiva com a Nel, com a Siemens, com a Cummins, com a Plug e por aí vai. Existem duas formas, né? Tempo, né? E a gente não tem esse tempo, ou investimento em larga escala para que você consiga absorver recursos humanos, né? De conhecimento, e isso aconteça de maneira mais rápida do que o normal. Esse é o primeiro ponto, seria com relação a desenvolvimento de stacks, né, e por aí vai. É claro que isso pode começar, vamos dizer assim, com sistemas já desenvolvidos, ou que venha de uma empresa, por exemplo, como a Nel, ou Siemens, ou ThyssenKrupp. Então, eu adquiro conhecimento comprando sistemas da Nel ou da Siemens, e então eu emprego esses sistemas no mercado brasileiro e adquiro conhecimento a partir deles. Mas, obviamente, na grande parte desses modelos, eles têm que ser realizados em parceria, né, com essas empresas, o que não é tão simples assim. É uma pergunta bastante importante, Bruno. Qual seria o modelo de negócios que eu e você, né, ou qualquer outra pessoa pudesse empregar de maneira imediata no mercado brasileiro, considerando as diferentes condições, né, que a gente tem de investimentos e de recursos humanos. É por isso que aquele ponto que eu coloquei no fim, né, de como que a gente poderia treinar, né, os nossos jovens, né, para que a gente tenha esse conhecimento muito mais estabelecido, né, no mercado brasileiro com relação à tecnologia de produção eletrolítica de hidrogênio. E isso vai servir para várias outras coisas, né? Baterias, células de combustíveis, sistemas de larga escala, né? A gente não, infelizmente, eu não acredito que a gente esteja pronto para isso, da mesma forma que a gente não estava pronto em 1980, né, para a revolução dos computadores, né, quando ela veio de maneira também bastante rápida. Mas, de repente, ainda dá tempo, né? Aproveitando um pouco o que o Dr. Marcelo falou, Bruno, eu acho que você tem uma coisa que nós não temos mais, que é a idade, tá certo? Então, acho que existe, assim, essa possibilidade, essa vontade, é um caminho muito interessante, vocês alunos trilharem por esse caminho também, né, Marcelo? Porque tudo tem um começo, tá certo? Como vocês são novos, tem tempo, vontade, tem o clima da universidade, da escola, professores aí, tem uns professores especialistas, é uma grande oportunidade para vocês começarem essas startups e buscar existem algumas fontes de financiamento aí disponíveis, a FAPESP tem, existem outras, é um grande incentivo aí, e eu acho que esse mundo do hidrogênio aí vai abrir grandes portas. E, claro, nada impede de você buscar as parcerias aí também. É um mundo que a gente tem que mais ou menos nadar, mais ou menos não tem muita rota assim, a gente tem que sair procurando, tá certo? Mas é um grande incentivo aí para vocês buscarem essas novas tecnologias aí. E muitas coisas surgiram assim, né? O Bill Gates, todo mundo gosta de falar de Bill Gates, do Bill Gates, não, do o outro lado da Apple,
de fundo de garagem, né? Computador de garagem. Derrubou a IBM, não é que derrubou, né? Depois no final deu tudo certo. Exatamente. Então, são caminhos que não estão traçados assim, né? Então, mas eu acho que vocês que são novos, têm conhecimento, têm interesse, têm gana, têm algumas fontes de financiamento, é uma grande oportunidade, as energias renováveis de uma forma geral, tá? Bom, muito obrigado, então, Dr. Marcelo Carmo, pelo seu tempo aí de estar conosco. E eu vou só passar algumas informações a respeito de amanhã. Bom, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Agradeço bastante o seu tempo. Tchau. Tchau, tchau. Bom dia pra descanso. Com relação a amanhã, gente, amanhã começa às 9 horas novamente. A professora Eliane vai apresentar a parte de eólica, tá certo? Então, ela vai dar uma aula de eólica. E depois, no período da tarde, então, nós vamos ter, como hoje, algumas palestras técnicas também. A Siemens vai estar de novo com a gente. E a representante da Beólica, a Beólica, né, Associação Brasileira de Energia Eólica. Então, acho que vai ser um dia bem interessante também amanhã, tá bom? Então, muito obrigado a todos, bom descanso, e amanhã temos mais.